6 embaixadas foram atingidas durante um ataque de Moscou em Kiev, capital da Ucrânia. A resposta foi imediata. Destaque de Tiago Berraich. O exército da Rússia justificou o bombardeio como uma resposta a um ataque ucraniano na última quarta-feira contra uma fábrica, usando mísseis ocidentais. De acordo com Kiev, uma pessoa foi morta e 12 ficaram feridas, sendo que 5 ainda estão hospitalizadas. Já as missões diplomáticas da Albânia, Argentina, Autoridade Palestina, Macedônia do Norte, Portugal e Montenegro, localizadas no mesmo prédio, sofreram danos. O governo português, aliás, condenou o ataque com veemência e convocou o encarregado de negócios da Rússia. A chancelaria argentina também repudiou o bombardeio. A República Argentina condena veementemente o ataque da Federação Russa contra a capital ucraniana Kiev, que causou danos materiais à embaixada do nosso país e outras representações diplomáticas na referida capital, vítimas e famílias. Kiev, que tinha mais de 3 milhões de habitantes antes da invasão em fevereiro de 2022, é alvo recorrente de mísseis e drones explosivos. No entanto, raramente são registrados grandes danos ao centro, relativamente bem protegido pela defesa antiaérea. De acordo com a força ucraniana, a Rússia usou 5 mísseis balísticos, todos abatidos. A área mais atingida foi um bairro nobre, onde o telhado de um prédio de escritórios ficou praticamente destruído. Outras construções, como o da Universidade Nacional de Linguística de Kiev, também foram afetadas. E sobre a tensão na Europa, a gente conversa agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, professor José Niemeyer. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza de nos atender. Bom, professor, como esse ataque, que danificou esses 6 prédios, pelo menos, várias embaixadas de Kiev, reflete a escalada nesse conflito entre Rússia e Ucrânia no contexto das relações internacionais e que tipo de implicações desse tipo de ação para convenções diplomáticas e para a segurança internacional a gente pode esperar? Soraya, um abraço a você, ao Marcelo, ao assinante da Jovem Pan. Desde já desejo boas festas a todos. Parabéns pela cobertura internacional que vocês realizam na Jovem Pan. E pela cobertura nacional também. O conflito Rússia-Ucrânia é um conflito de invasão. É muito difícil você invadir e tomar um país do tamanho da Ucrânia, mas a Rússia continua, pelo menos com a intenção de anexar 20% do território ucraniano, como a gente já está esperando no momento que um armistício for assinado, nos próximos meses. Assim esperamos, mas a Ucrânia perderá território. É muito difícil a Ucrânia não perder território. Agora, o conflito cada vez mais é um conflito de movimentos específicos. Você tem várias batalhas acontecendo, porque como é uma guerra de invasão, você tem movimentos singulares em cada região da Ucrânia e também a Ucrânia devolvendo alguns ataques, contra-atacando alvos russos já em território russo, como a gente tem visto nas últimas semanas, mas agora você vai perceber movimentos mais da Força Aérea Russa, de mísseis terra-a-terra, você vai perceber, como eu falei, ações mais singulares contra a Ucrânia, como essa de ontem. Mas é uma guerra muito grave, em pleno século XXI, uma guerra de invasão e anexação por parte da Rússia, e que a gente espere que em breve esse armistício seja assinado. Eu sou muito pessimista com relação à guerra na Ucrânia, porque depois do armistício, é muito possível uma guerra civil dentro da Ucrânia, porque parte dos ucranianos é pró-Rússia e parte é pró-mundo ocidental, pró-União Europeia, contrários aos interesses russos. Então, você deve ter, é possível no futuro, uma guerra civil muito, muito violenta na Ucrânia. Então, a situação naquela região do globo é uma situação ainda muito, muito fluida e que nós não temos muita expectativa de solução no curto prazo. E é interessante, Soraya, nós notarmos que a guerra da Rússia contra a Ucrânia faz parte, está no mesmo território que a questão do Oriente Médio. Isso é importante o assinante da Jovem Pan cada vez mais compreender. É a mesma massa territorial. Se você sair a pé de Moscou, você chega em Tel Aviv, você chega em Gaza, É a mesma massa territorial, é o chamado continente euroasiático. E é interessante notar que o que aconteceu há pouco na Síria, a queda de Bashar al-Assad, acabou afetando interesses russos.
E isso pode estar fazendo, uma somatória de interesses russos, está fazendo com que a Rússia reforce a sua ação na Ucrânia, porque a Rússia perde parte da sua agenda estratégica quando a Síria muda de governo e um novo grupo, que é apoiado, de alguma forma, pelos Estados Unidos, ou mesmo pela Turquia, ou que está buscando o consenso para governar a Síria, este grupo acaba fazendo com que os interesses russos na Síria fiquem deixados de lado. Vide que Bashar al-Assad está agora morando em Moscou com apoio de Putin. Professor, bom dia. Como é que fica essa questão? Há uma grande expectativa do que fará Donald Trump, né? Ele vai tomar posse em 20 de janeiro e também a própria Rússia alterou a sua política de utilização de armas nucleares. Antigamente seria só para contra-atacar um ataque nuclear e agora ela pode ser atacada por uma outra forma e poderia já utilizar seu arsenal. Quer dizer, é uma forma também de pressão justamente no momento delicado que o senhor colocou que ela vive. Mas qual seria o efeito Trump? Nós conseguiremos, ele prometeu que vai resolver tudo rápido. Ele, de fato, vai ser um ator fundamental aí na finalização dessa guerra? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que assume em 10 de janeiro, ele vai ser uma figura central nas questões de segurança internacional, não só com relação à guerra na Ucrânia. Mas me parece que o mais importante não vai ser tanto a posição de Trump com relação à Rússia, vai ser a posição de Trump com relação a Zelensky, a Ucrânia. Ele vai tentar, ele e a diplomacia norte-americana, indicada por ele, a chancelaria norte-americana, vão tentar, na minha visão, fazer com que Zelensky aceite um armistício, perdendo em torno de 1/5 de território ucraniano, que vai ser muito difícil ele conseguir. Então, acho que a ação, a carta na manga de Trump, na verdade, é fazer com que o armistício seja assinado, mas que a Ucrânia perca território. Como a Ucrânia tem uma ligação muito grande, o governo Zelensky, com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos ajudaram até agora a Ucrânia com logística e financiamento da guerra, eu tenho a impressão que Trump vai dizer, a partir da sua diplomacia, em conversas de alto nível com Zelensky, que ele não conseguirá manter essa guerra por muito tempo e que os Estados Unidos não continuarão ajudando com a mesma eficácia que estão ajudando, com o mesmo tamanho de forças de auxílio que estão colocando na questão ucraniana. E aí, mostrando nesta conversa que o melhor é o armistício, mesmo que no armistício ele perca 20% do território. Eu acho que esse é o teor da conversa entre presidentes, entre Trump e Zelensky, que vai ocorrer a partir da posse de Donald Trump em 10 de janeiro. Agora, professor, se me permite mudar um pouco de foco agora, a gente deu no começo do jornal que um míssil do Iêmen atingiu a região perto de Tel Aviv, ferindo cerca de 14 pessoas, né? O grupo Houthis, apoiado pelo Irã, também tem lançado drones e mísseis em direção a Israel. Sobre especificamente esse assunto, né? A escalada desse conflito entre Israel e também aliados do Irã trazem novas preocupações. O senhor já enxerga nessa maneira? Será que a gente caminha de fato para uma escalada, para uma guerra regional de larga escala, inclusive? Olha, Soraya, a questão da Síria, a queda do governo de Bashar al-Assad até trouxe um contexto menos fluido no Oriente Médio. Israel, entre aspas, ficou satisfeito, Israel tem um foco a menos de conflito, porque a Síria se posicionava também, o governo de Bashar al-Assad, contra os interesses israelenses. Então, nesse sentido, trouxe uma harmonia conjuntural para a região. Mas a situação do Oriente Médio é muito grave, principalmente porque Israel tem um governo, que é o governo de Netanyahu, que tem uma visão muito realista da política internacional e da política regional. Ele é um defensor dos interesses nacionais israelenses a todo custo, né? E isso faz com que os seus inimigos, tanto grupos terroristas como o Hezbollah, como o Hamas, mesmo como estados formalmente constituídos como o Irã, como, não vou dizer o governo do Líbano, mas aquelas populações ao sul do Líbano que vivem sob influência do Hezbollah, todos esses grupos são inimigos de Israel. Então, com o governo Netanyahu ainda em operação, ainda em processo, né? Ele não foi deposto, me parece que é muito difícil uma solução
para a questão Israel e mundo árabe. O que eu sinto é o que falta e que até existe em Israel, mas que não existe nos outros países, é uma base mínima de tecido democrático, de estruturas democráticas, para que as populações destes países, que se colocam de maneira muito agressiva, em alguns casos contra Israel, possam discutir saídas de consenso. E, ao mesmo tempo, em Israel tem uma estrutura democrática, há partidos políticos em Israel, existe inclusive um partido que representa interesses árabes no parlamento israelense, né? Que tanto a democracia em Israel, com toda a sociedade israelense, como uma possível maior discussão nos países árabes, principalmente por aqueles setores mais progressistas dos países árabes que se colocam como inimigos de Israel, essas estruturas possam fazer com que, pelo menos no médio prazo, se chegue a um bom termo da definição do Estado da Palestina, da manutenção dos interesses de Israel intactos naquela região, que se aproxime Irã e Arábia Saudita, que eles continuem uma conversa de alto nível, como Israel já estava tentando promover antes dos atentados terroristas do Hamas. Então, para mim, a saída é sempre a democracia, mas a democracia, para ser construída nos países árabes, essa ideia, esse valor da democracia, me parece que vai demorar muito, Soraya. Conversamos com o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Professor, um excelente final de semana para você. Se a gente não conversar mais, ótimo fim de ano, Feliz Natal e um feliz Réveillon também. Soraya, um abraço a você, ao Marcelo e a todos os assinantes da Jovem Pan. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Obrigada. Muito obrigado.